O mundo estava em chamas e o cheiro da morte era a única coisa que restava no horizonte. Não era apenas uma batalha. Era o choque brutal de duas civilizações onde o aço encontrava fé no campo de Ebenezer. 30.000 homens de Israel tombaram em um único dia, deixando a terra ensopada de sangue e o ar saturado com o odor metálico da carne cortada e o enxofre das tochas filisteias. O silêncio que se seguiu não era de paz, mas de um terror absoluto. Os filisteus haviam cometido o impensável. Eles não apenas venceram a guerra, eles roubaram o coração de uma nação. Entre os gritos de agonia e o fumo negro das aldeias queimadas, os generais de Gaza e Asdod erguiam, como um troféu de guerra, a Arca da Aliança. Eles acreditavam ter capturado o próprio Deus de seus inimigos, mas não sabiam que haviam acabado de convidar o seu próprio aniquilamento. A procissão triunfal entrou em Asdod sob uma chuva de pétalas e gritos de guerra que faziam as muralhas tremerem. O destino do artefato fora decidido pelos sumos sacerdotes em um ato de arrogância suprema. A arca seria colocada dentro do templo de Dagon, o deus peixe, senhor das águas e das colheitas. O gesto era carregado de um simbolismo político e espiritual violento. Colocar a arca aos pés da estátua colossal de Dagon significava que o Deus de Israel agora era um vassalo, um escravo espiritual subjugado pela força do bronze filisteu. Naquela noite, enquanto as pesadas portas de cedro do templo se fechavam, selando os dois deuses na escuridão, um calafrio percorreu a cidade. O ambiente estava carregado com uma eletricidade espiritual opressora, como se o próprio ar estivesse sob uma pressão insuportável, prestes a explodir sob o peso de uma santidade que o templo pagão não podia conter. A quebra da normalidade veio com o primeiro raio de luz da manhã seguinte, e foi um golpe no estômago de toda a nação. Quando os sacerdotes abriram as portas do templo, o grito de horror ecoou pelas colunatas de mármore. Dagon, o imponente, o inabalável senhor da Filístia, estava caído. Sua estátua de pedra e ouro jazia de bruços no chão, prostrada em um gesto de adoração absoluta diante da arca de madeira e ouro. Não havia sinais de invasão, nem marcas de cordas ou alavancas. Com as mãos trêmulas, os sacerdotes ergueram a imagem e a fixaram novamente em seu pedestal, sussurrando preces de expiação, convencidos de que um tremor de terra isolado ocorrerá durante a madrugada. Mas o fenômeno escalou para o macabro na noite posterior. Ao amanhecer, o cenário era de um julgamento divino impiedoso. Dagon caíra novamente, mas desta vez, sua cabeça e suas mãos haviam sido decepadas e jaziam sobre o limiar da porta, como se tivessem sido cortadas por uma lâmina invisível de pura luz. Apenas o tronco sem vida restara. Ficou claro que a vitória em Ebenezer fora o gatilho para algo muito mais perigoso que uma guerra entre exércitos de carne e sangue. O suor frio começou a escorrer pelo rosto dos generais que antes riam. As primeiras pistas da catástrofe não vieram do céu, mas das entranhas da terra. Os celeiros de Asdod foram invadidos por uma horda de milhares de ratos de olhos avermelhados que surgiam das fendas, devorando o sustento das famílias em uma velocidade impossível. E então, o horror manifestou-se na própria carne. Pequenas saliências, tumores dolorosos, pretos e purulentos, começaram a surgir na pele dos habitantes. O que começou como uma irritação tornou-se uma agonia que não distinguia entre o mendigo e o príncipe. A pergunta central nas ruas não era mais quem venceu a guerra, mas sim quem sobreviverá a este hóspede sagrado. Em um ato de desespero covarde, os governantes decidiram que a arca não pertencia a Asdod e que a praga era apenas uma questão de má sorte geográfica. Enviaram-na para Gate, uma cidade de gigantes e guerreiros formidáveis que riram da notícia. Mas, por onde a caravana passava, o brilho do ouro da arca parecia sugar a luz do sol, tornando o dia mais frio e cinzento. Em Gate, o ciclo de morte se repetiu com uma ferocidade ainda maior. Os gigantes, conhecidos por sua força bruta, dobravam-se em agonia sob o peso das mesmas pragas, gritando por misericórdia a deuses que não respondiam. Buscavam uma solução médica para uma invasão de santidade pura. A tensão atingiu o ponto de ruptura quando a arca chegou a Ecrom. Ao verem o objeto se aproximar dos portões, os cidadãos entraram em pânico total, clamando: trouxeram a arca do Deus de Israel para nos exterminar. A economia da Filístia colapsara. O sistema de defesa não existia mais. Após 7 meses de agonia ininterrupta, os líderes filisteus chegaram à conclusão inevitável. A arca não era um objeto de poder que se pudesse ter, era um trono que exigia ser devolvido. Compreenderam que estavam tentando domesticar o Criador do universo. Convocaram os adivinhos e propuseram um plano que desafiava a lógica militar e o instinto animal.
Ordenaram a construção de uma carroça nova, feita de madeira virgem, e escolheram 2 vacas que acabavam de dar à luz e que nunca haviam carregado um jugo. O teste era brutal em sua simplicidade. Se estas vacas abandonassem seus bezerros que gritavam de fome e caminhassem sozinhas para as terras de Israel, saberiam que o castigo viera da mão de Deus. Se voltassem para suas crias, seria apenas o acaso. O confronto final aconteceu em uma manhã de névoa baixa na estrada poeirenta que levava a Bet-Semes. Os soldados filisteus, cobertos de bandagens fétidas e com os olhos encovados pela dor, observavam a distância com a respiração suspensa. As vacas foram atreladas à carroça. Seus bezerros foram trancados em um curral próximo, e seus gritos de desespero por leite enchiam o ar, rasgando o silêncio da manhã. Por um momento, o tempo pareceu congelar. Era o instinto mais básico da natureza contra a vontade absoluta do Eterno. Então, o impossível aconteceu. Sem nenhum guia humano, sem chicotes ou rédeas, as vacas começaram a caminhar. Elas mugiam de saudade pelos filhotes, mas seus pés seguiam uma linha reta e inabalável. Elas não olharam para trás. Elas seguiam a estrada da glória. Aquele instante revelou toda a verdade oculta nos 7 meses de caos. As estátuas decepadas, a infestação de ratos, os tumores devoradores. Tudo era o eco de uma divindade que se recusava a ser prisioneira. A arca entrou em território israelita, e o júbilo dos ceifeiros de Bet-Semes ao longe soava como um trovão de alegria que sacudia o solo. Os filisteus retornaram para suas cidades desoladas, carregando o peso de uma derrota que nenhuma espada poderia vingar. Eles haviam tentado capturar a luz, e acabaram consumidos por ela. As marcas deixadas na terra e na pele daquele povo serviram como um lembrete eterno de que existem mistérios que não devem ser desafiados. A Filístia aprenderá a lição mais sangrenta da história. O exército de Israel podia ser vencido, mas o Deus de Israel era ingovernável. No horizonte, o sol se punha, e o silêncio que agora cobria as cidades filisteias não era mais de triunfo, mas de um temor profundo e reverente. Sob o peso da glória, até a terra treme e o tempo se curva à vontade do Senhor.